Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Oftcast, um episódio, né, que a gente sempre faz todo início de temporada, que é explorando a última prova nacional de oftalmologia que aconteceu aí há cerca de 20 dias, mais ou menos, e a gente trouxe aqui 3 pessoas que tiveram um desempenho excepcional na prova, de grandes instituições e que tiveram, assim, poxa, tiraram notas altíssimas e que vão poder compartilhar com a gente a experiência deles, dar algumas dicas de preparação, falar o que deu certo, o que não deu, como lidar com o ambiente de prova, como tornar ali o dia da prova algo que não seja tão estressante do ponto de vista emocional, porque a gente sabe que isso tem relevância. Vai ser muito bacana esse papo, acho que vai ajudar bastante quem vai fazer tanto a prova nacional mesmo para a obtenção do título ou o teste do progresso. Então, primeiramente, queria dar as boas-vindas para a Gabriela Guzmão, da Unifesp. Prazer, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, né. Espero que com essa conversa hoje a gente consiga ajudar um pouco o pessoal que vai, né, passar aí 2024 se preparando para essa prova. É um ano bem ansiogênico, mas espero que a gente consiga ajudar um pouquinho aí. Também queria dar as boas-vindas para o Lucas Teles, está aqui representando o IANSP e também teve uma nota muito boa na prova. Então, Lucas, seja bem-vindo. Muito obrigado, Bernardo. É um prazer estar aqui com vocês, com meus colegas Gabi e Pedro. Então, vamos lá compartilhar um pouquinho de como foi a nossa experiência esse ano, tanto no estudo como na parte extra-estudo, que eu acho que é uma parte muito importante É isso para a aí. gente. E também queria dar as boas-vindas para o Pedro Henrique Ribeiro, representando aqui a USP, cara que já tem aí uma proximidade muito grande com a gente. É um prazer te receber hoje, Pedrinho. Muito obrigado, Bernardo. Gostaria de cumprimentar os amigos que estão aqui e a todos que vão ouvir esse podcast também. Vai ser muito interessante compartilharmos essas experiências para que possamos ajudar todos, que algum detalhe aqui possa ser útil nessa preparação durante o ano. Beleza, show de bola. A primeira pergunta que eu queria fazer, vou direcionar aqui para a Gabi em relação à percepção dela da prova de 2024, comparando assim com a prova de 2023, já que você fez também o teste do progresso. O que você achou da prova? Você achou que a prova desse ano foi um pouco menos difícil? Ou você acha que ela teve um grau de dificuldade semelhante? Falando também de cada uma das provas, seu panorama geral, assim. Certo. Assim, comparando com a prova de 2023, eu achei até o nível de dificuldade maior. Maior não, desculpa, parecido, mas as 2 provas foram mais difíceis do que as provas anteriores. Então, assim, eu achei o nível de dificuldade, eu não achei que aumentou comparando 2023 com 2024. Mas comparando com os outros anos, eu achei sim que deu uma elevada no nível. Tiveram menos questões fáceis, a gente fazia as provas antigas, a gente tinha muita questão que a gente olhava, resposta é essa, eu não tinha dúvida. Claro, tinham questões mais difíceis, como toda prova tem, mas eu achei que tiveram menos questões fáceis e dadas, digamos assim. Tiveram mais questões médias para difíceis. A Teórica 2 foi uma prova que me surpreendeu bastante, porque, assim, geralmente a Teórica 2 é uma prova que é para garantir ponto, assim. A Teórica 1 e a Teórico-Prática geralmente são mais difíceis, e a Teórica 2, assim, é uma prova mais cansativa, porque são 125 questões à tarde, mas é uma prova que tem questão mais fácil, né? E esse ano eu acho que não achei que foi assim. Achei que seguiu um pouco a tendência do ano passado. Eu tenho percebido, eu concordo com a sua análise de que a prova de 2023 e 2024 foram consideravelmente mais difíceis do que 2022, 2021. Provavelmente é uma tendência, né, a prova está ficando um pouco mais sofisticada, né, menos questões diretas, né, às vezes algumas questões mais profundas. E o próprio CBO disse, né, que eles tinham tirado um percentual de questões que eram consideradas muito fáceis realmente, né, que era mais ou menos 10% da prova, e que estava ficando mais ali as questões fáceis, médias, difíceis e um percentual pequeno de muito difíceis. A minha percepção foi que nesse percentual de 10% de muito difíceis, eles cobraram coisas muito ultra específicas das especialidades, assim, né? Então, eu achei que isso na Teórica 2 foi bem notório. Eu não achei que, assim, a prova toda estava muito difícil. Não, tinham questões fáceis, tinham questões médias, difíceis, mas essas difíceis e muito difíceis, elas eram geralmente muito específicas de subespecialista. Então, realmente teve essa, eu interpretei pelo menos dessa forma. Mas, assim, eu tô esperando ainda a questão de índice de aprovação e tudo mais, eu acho que vai ser um pouco maior,
né? Tô falando aqui antecipadamente, pode ser que eu até quebre a cara, mas eu acho que vai ser um pouco maior do que no ano passado, até porque teve o bônus do teste do progresso. E a gente estava conversando aqui em off, né, Lucas, sobre a importância que foi você já ter feito a prova do teste do progresso, né? Então, assim, o que você pode dizer sobre isso? Como que te ajudou ter feito já o teste do progresso? Sentar naquela tela, fazer todo aquele preparo, ligar o sistema, fazer o pré-teste, saber como funciona, passar alguns perrengues antes, às vezes uma queda de Wi-Fi, às vezes um deslocamento do celular, saber como que tem que ser seu posicionamento na prova. Acho que é uma experiência única que todos deviam fazer, todos tinham que ter. Acho que é uma condição que, sine qua non, você não pode ir fazer o seu PNO sem ter feito o teste de progresso, caso você tenha a oportunidade de fazê-lo. Então, assim, para mim foi totalmente engrandecedora passar pelas provas da manhã, teórica 1, teórico prática. O meu estudo era um estudo bem genérico até o R2. É um estudo sempre, assim, baseado nos assuntos da residência, baseado no Off Review. Contudo, eu não direcionava para provas, eu não tinha essa noção de divisão que a teórica 1 era uma prova de base, de que a teórica prática cai mais imagens. E, assim, isso para mim foi um choque na hora, eu sabia mais ou menos como funcionava, mas foi um leve choque. Então, assim, até para você conhecer o formato da prova, entender como você vai se comportar nos intervalos das provas, para mim foi importantíssimo saber o que é que eu ia fazer. Se eu ia ficar com o celular ligado, se eu ia assistir na televisão, o que é que eu ia me alimentar. Então, a experiência do teste de progresso no ano anterior, para mim foi engrandecedora, porque eu já cheguei no PNO sabendo exatamente como que eu ia me comportar nos intervalos e como que eu ia me preparar, o que é que eu ia ter de backup de internet, 4G do celular, fiz o pré-teste mais de uma vez, organizei todo o ambiente de provas que a gente tem que organizar, né? Faz o pré-teste, tem que fazer vídeo 360 no computador, enfim. São informações que se você já chega no PNO tendo essas informações, fica muito mais tranquilo. Você tira o fator ineditismo, né? Exato. Então, assim, cara, eu não vejo por que não fazer. Tem muita gente que gostaria de fazer e não pode fazer, porque às vezes a residência não é residência, né? São especializações não credenciadas pelo CBO, por exemplo. Não pode fazer. E a pessoa estaria doida para fazer. Então, quem pode fazer, cara? O único motivo contra é a questão de grana. Fala assim, eu não posso pagar, não tem como eu pagar. Então, ok. Mas se você pode pagar, ou você pode dar um plantão e falar, esse plantão é para pagar o teste de progresso, cara, faça, porque é muito diferente você chegar num ambiente que você nunca viu, você não tem ideia de como é, já passou por aquilo, já sentiu a adrenalina ali da prova, já sentiu ali como que é a relação com o examinador. Então, cara, para quem tá ouvindo a gente, R1, R2, faça um teste do progresso. Ainda vai ter a possibilidade do bônus, cara, 10%. É muito diferente, né? Então, assim, né, não vejo por que não fazer, então acho que isso é bem E eu importante. acho assim, que aqui até se não tivesse bônus, valeria mesmo assim a pena fazer, porque é outra experiência, é outra coisa. Eu ficaria muito mais ansiosa e nervosa se eu não tivesse feito a prova ano passado, do que agora que eu fiz e tive essa experiência, assim, vale muito a pena. E a gente que conversa com muitos alunos, assim, às vezes quem tá do outro lado não tem noção, mas a gente fala com muita gente, assim, é muita gente que a gente conversa todas as semanas, assim, né? Às vezes até uma coisa de tirar a ansiedade, tentar dar uma tranquilizada, e a gente percebe que a questão emocional, ela é muito relevante nessa prova, assim, em qualquer prova, né? Poxa, em outras provas até mais, um vestibular, uma coisa assim, ou então depois uma prova de residência, mas para algumas pessoas essa prova de título também é muito importante. Imagina aquela pessoa que não tem o RQE, porque não fez uma residência que garante já o RQE só com diploma, né? Precisa daquela prova de título para ter o RQE. Então, cara, é uma coisa muito divisora de águas. E essa questão emocional abala muito as pessoas. Então, você poder fazer a prova do teste de progresso e tirar um pouco dessa ansiedade, ver assim, olha só, a prova é isso aqui, eu sei o que é, eu sei o que eu tô lidando agora. Eu acho que é bem relevante. Uma coisa que eu queria perguntar pro Pedrinho, assim, já entrando agora mais questão de estudos, preparação e tudo mais, é assim, poxa, vocês três fizeram residências, assim, das top 3 aí, de São Paulo, do Brasil, uma das melhores residências, e também muito puxadas. Então, assim, como conciliar, cara, o dia a dia da residência e os estudos, assim, para a prova do CBO, como que você fazia para conciliar as duas coisas, porque a gente também quer ser um bom residente, quer operar, quer fazer faco, quer fazer track, não sei o quê, e também quer estudar. Então, como que você fazia para se organizar? Acho essa questão muito interessante, até dentro do ponto da saúde mental, porque nós, tanto quem está no R3, quanto quem já trabalhou, fez residência e precisa trabalhar durante o ano, tem que ter uma organização muito grande para poder chegar na prova do CBO
bem preparado, sem ter um tempo, às vezes, muito grande para você estudar. Então, você tem a rotina corrida aqui em São Paulo, chegar cedo no hospital e sair tarde, cansado, tendo operado, preocupando com burocracia também cirúrgica e tudo mais. Então, cabe uma organização muito importante nesse sentido. Eu acho que o mais importante é você ter uma constância nos estudos. Então, você sempre revisar um tema, sempre estar estudando, não perder as oportunidades que você tem para estudar. Então, você tem ali um final de semana, um período que você possa se organizar, tentar seguir o cronograma do Off Review, que é muito bem montado. Se você consegue seguir, você tem uma base muito boa. E também sempre fazer questões ali mesmo em intervalos mais curtos. Então, durante a residência, eu tinha como foco principal tentar seguir o cronograma da semana do Off Review, que nem sempre era possível, porque a realidade da residência, a gente sabe, varia muito a cada semana. Tem semana que você tem que fazer alguma tarefa mais importante e tudo mais, então não conseguia. E caso não conseguisse, priorizava algum assunto mais importante daquela semana. E fazendo sempre questões, revisando os temas baseado nas questões. No final, eu acho importante você ter um momento para ter ali um estudo mais intenso, seja com a revisão dos resumos que você já fez, seja com o Intensive, né? Nós lá usamos muitos mapas mentais, usamos muitos recursos dali do Off Review, além das aulas do Intensive mesmo. Fizemos um grupo de estudo junto ali naquela reta final e para chegar bem preparado na prova. Então, o que a gente fez que eu achei bem interessante foi o estudo de bases, além de ter feito ali durante o ano um contínuo, na reta final nós priorizamos muito. Por quê? Porque é um estudo, muita coisa que você tem que decorar, às vezes não está no dia a dia da residência, e é um tema bem delimitado, que você consegue ali rever as aulas. Então, ali no final, o sprint para a prova teórica 1 eu acho bem importante. E outra coisa importante também é não deixar de lado ótica e refração, porque é um tema muito amplo, um tema que exige você ter um domínio das questões, um domínio do tópico. Então, sempre ali, se tivesse que escolher um tema, você sempre tem que revisar, reler a teoria, eu acho que seria ótica e refração. Então, eu acho que foi isso que nós fizemos ali, que eu fiz. Durante o ano, um estudo contínuo dentro da possibilidade da residência. No final, uma revisão, principalmente nesses tópicos. Ótica é um tema que mudou um pouco, assim, né? Refração até que não, muitas questões meio padrão mesmo que seguiu. Ótica que caiu muito pouco questão, assim, de cálculo, né? Que foram questões mais teóricas. Teve uma questão de descentração de lentes, né? Que sempre cai, mas não teve muitas questões, assim, de espelhos, lentes, né? E já no segundo ano que isso acontece. Então, até uma coisa que eu até estava conversando com o Dani, talvez esse ano a gente, claro, a gente vai continuar dando esses temas, mas talvez diminuir um pouco o foco disso, porque realmente é uma coisa que demanda muito treinamento, né? Pô, para resolver essas questões de espelhos, Sim. de lentes, de não sei o quê. Então, pô, às vezes 2 anos seguidos caindo pouco, né? Talvez diminuir um pouco a carga disso, é uma coisa que a gente deve implementar para esse ano. Só um Assim. comentário nisso acho que a mudança para a plataforma online, ela fez com que o CBO também repensasse um pouco essas Sim. questões, porque você tem 4 minutos, você não pode voltar, né, nas questões. Até que o Lucas falou em relação ao treinar a prova, né, na plataforma. Então, se você tem 4 minutos e não consegue voltar, fica apertado, além de ter que usar só a ferramenta online, não poder usar caneta. Então, isso acho que também está mudando um pouco o perfil. E é outra dica, sempre treine fazer as questões no computador, né? Sem caneta ali, porque é o que... Mentalmente, queria pegar essa deixa, assim, sempre treinar, fazer essas questões mentalmente, conseguir mentalizar mesmo os desenhos, como o professor Bernardo faz as questões, enfim, mas conseguir fazer aquilo mentalmente. E uma dica prática para a prova que quase me pegou em uma das questões foi, tem 4 minutos para fazer a questão, mas se você já acha que a letra A, B ou C, enfim, se você acha que a letra B, marca a letra B. Não deixa de marcar, porque se passar o tempo e você não tiver marcado, você perde aquela questão. Se você já marcou, como foi a sua primeira impressão? É como muitos falam, primeira impressão acaba sendo aquela mais forte, aquela que você tem mais chance de acertar, marca. Só para complementar essa questão do preparo durante o ano do CBO, eu concordo muito com o Pedrinho. Eu acho que tanto eu como o pessoal lá da minha residência, a gente usou esse cronograma. Tem um print, inclusive, que eu tirei. Vocês postaram no Instagram, o pessoal da Off Review, tentando fazer uma sequência na sua semana. O que é que você vai fazer durante a sua semana? Segunda e terça você vai focar nas aulas, tentar na quarta e quinta resolver o máximo de questões, na sexta revisar um tema, inicialmente final de semana livre, mas depois a gente acaba tendo que usar esse final de semana para correr atrás do prejuízo, né? Porque sempre, como o Pedro falou, a gente fica com um outro tema atrasado. E ressaltar para
sempre tentar deixar a saúde mental em dia. Quem precisar fazer uma terapia, uma atividade física, eu acho que assim, não pode abrir mão. A gente acaba negligenciando isso um pouco na reta final, que é um período de intensivo que eu acho que tem que mesmo existir esse período. Assim, eu sou super a favor de intensivo nas últimas semanas, mas esses pilares, assim, eu acho que a gente não pode deixar de tê-los, de ter essa terapia quem precisa, atividade física, uma saída com os amigos. Terapia envolve tudo isso, mas assim, uma saída com os amigos para deixar a cabeça um pouco mais leve para encarar o conteúdo, que é muito pesado. Eu queria perguntar pra Gabi, assim, como que ela fez em relação a organizar os estudos também, no sentido de introduzir algumas revisões, não sei se você conseguiu fazer isso ao longo do ano, porque, cara, é muito impossível você estudar um tema em março, vamos dizer que você, né, tivesse seguindo um cronograma das aulas do Opt Review, por exemplo, assisti a órbita, fiz questão de órbita em março, depois vou querer saber isso lá em janeiro, não vou lembrar, entendeu? Então, assim, a gente bate muito na tecla das revisões. Esse ano até uma novidade desse ano de 2024 vai ser um programa de revisões já pronto, assim, na plataforma, que a gente já vai entregar pronto, de acordo com a incidência de cada tema, né, revisões periódicas espaçadas, então tu vai ter uma revisão de 15 dias, uma revisão de 45 dias, uma revisão de 90 dias, uma revisão de 180 dias de todos os temas, já pronto para o cara só apertar um botão e ele já tem as questões de revisão selecionadas a dedo pela gente, já com a incidência certa na prova. Mas eu queria saber como que você fez, Gabi, nesse ano, assim, para fazer essas revisões. Assim, primeiro que eu sou muito de organização, assim, eu sou muito planejada. Então, desde o início do ano, assim, eu já sabia os rodízios que eu ia estar, eu sabia março, abril, maio, junho, até o final do ano. Então, e a gente sabe, né, quando tá na residência, tem rodízios que são mais tranquilos, que a gente consegue estudar, mas vão ter aqueles que a gente não consegue. Assim, eu sabia que no R3 a gente tem um rodízio que é banco de olhos, a gente fica sobre aviso. Então, às vezes, entre cirurgia à noite, às vezes você não tem tempo nenhum mesmo de estudar. Então, eu já sabia que aquele período eu talvez não fosse conseguir estudar. Então, eu já sabendo disso, eu já me planejei, eu via nas aulas do Opt Review, eu já sabia o que é que ia ser dado naquele período. E como a gente tem o aplicativo OptQuest, a gente consegue ter acesso a todos os assuntos, não só aqueles que a gente já deu ou que ainda vão ser dados, a gente consegue ter acesso a tudo. Então, eu tentava antecipar, às vezes, alguns assuntos daquele período que eu sabia que eu não ia conseguir estudar, para quando chegasse naquele período eu ficar mais tranquila. Se eu estudar aqui é lucro, digamos assim. Além disso, na residência a gente tem prova. Então, mensalmente a gente tem uma prova. Então, essas provas eu usava já como um estudo de revisão. Então, eu já tinha estudado aquele assunto antes, como eu sabia que eu ia fazer a prova da residência, eu acabava revisando para fazer a prova. Isso também me ajudou. Outra coisa é o planejamento para a prova de R4 e Fellow. Porque as provas geralmente são antes da prova de título, né? A prova de título geralmente está sendo aí final de janeiro, e a prova de R4 e Fellow, as que eu fiz, foram em dezembro. Então, desde o início do ano, eu já sabia que eu queria ter todo o conteúdo estudado até dezembro, para depois só ficar revisando. Então, isso também acho que me ajudou. Esse foco de eu quero tá tudo, assim, estudei tudo, fiz todas as questões até dezembro, e aí depois disso foi só revisão. Então, facilitou muito minha vida. E você focou nas provas de fellow lá da própria escola, né? Sim, E não, que eu ia perguntar, porque a preparação não é tão complicada por ser uma coisa que já é geral também, né? sim, exato. Sim, a prova de Fellow, tanto da escola, né, de R4 e Fellow, são assuntos gerais. Então, não muda muito. Todo o assunto que eu estudava para a prova de título ia cair na prova de Fellow. Eu acho que talvez o que eu mudei um pouco é que bases, a parte de farmaco e bases mesmo, não cai com a mesma proporção que cai na prova de título. Mais Então, voltado para a clínica mesmo. isso, é mais voltado para a clínica. Então, assim, eu já tinha estudado bases, já tinha estudado farmaco, tudo, antes de ter sido dado no Opt Review. Então, quando eu vi as aulas do Extensive, eu assisti depois da prova de Fellow e R4. Então, já foi um estudo já revisando. E próximo da prova de R4 e Fellow, eu não foquei nesses assuntos. É só clínica. E aí, depois de dezembro, início de janeiro, aí eu foquei mais nessa parte de bases, que é muito decoreba, né? A gente sabe. Então, tem que ficar toda hora Não tem revendo, jeito. e é isso. E você, Lucas? Você que fez várias provas de fellow e foi aprovado em todas, parabéns. E como que você Obrigado. focou nas provas de fellow, assim, na época ali da prova de fellow? Como que você fez? Cara, então, eu mantive meu estudo, eu foquei pro CBO, dei pro CBO, segui o cronograma do Off Review, até sair o primeiro edital.
lembro até a data, dia 2 de outubro, saiu o primeiro edital do Boss, que era a prova que eu mais queria. Então, assim, como a gente sabe, a prova do Boss é uma prova específica. Isso, por isso que eu perguntei, fiz para porque é diferente do caso da... Exatamente, fiz para Legal. córnea refrativa e para segmento anterior. A gente pode fazer as combinações. Então, assim, do dia que saiu o edital até o dia da prova do Boss, que foi dia 25 de novembro, eu só estudei córnea refrativa e catarata. E revisei pelo Off Review, por mais que a gente não acha que tem que aprofundar muito a academia americana, mas o material, a apostila do Off Review é muito completa, dá sim para você estudar boa parte por lá. Então, nesses meses eu estudei só córnea, catarata e refrativa. Depois você faz uma recuperação, assim, depois. Depois tive que fazer um controle de dados. Mas, assim, não foi... Já era algo pensado. Então, foi bem como o Gabi falou. Tentei adiantar alguns assuntos antes. Alguns assuntos que eu sabia que iriam vir depois no cronograma do Off. Acabei dando uma adiantada. Então, retina, visão subnormal, que apareceu um pouquinho depois. Eu já tinha dado uma estudada. E acabei conseguindo correr atrás do prejuízo. As provas da escola, eu acho assim, as provas mais coerentes com os temas do CBO em si. Tanto prova de Fellow como prova de R4. Testei as duas, achei as provas muito bem preparadas, muito bem feitas, e eu acho que assim, os temas que nos são passados no Off Review, nas aulas do Extensive, contemplam totalmente o assunto. É uma dúvida muito grande do pessoal isso, né? Como é que eu vou estudar pro Fellow, né? E tudo mais. E a gente fala, cara, prova que for geral, tipo Santa Casa e Escola Paulista, cara, segue o cronograma de estudos pro CBO, não vai inventar moda e tudo mais. Pode ser que caia uma coisa diferente, mas o grosso vai ser a mesma coisa, né? Porque a gente acaba ensinando, a gente não, né? Enfim, a gente não foca também 100% só na prova, então a gente acaba contemplando. E agora, quero uma coisa, eu vou fazer uma prova específica, pô, vamos fazer retina na USP. Vai precisar complementar? Vai. A gente também não quer falar que o nosso curso vai cobrir tudo. Não, vai precisar complementar. Mas, assim, poxa, 10, 20% dos temas que você vai precisar ler a mais. Uma coisa voltada para estudos clínicos e retina. Por exemplo, no BOS, talvez aprofundar em biometria. Que o pessoal às vezes manda mensagem, pô, mas a parte de biometria não tá me capacitando, por exemplo, para implantar lente premium, mas não é o foco. Não cai que isso não tem como a gente querer abraçar tudo no curso, né? Eu vou te ensinar lente premium, sendo que nunca caiu uma questão de lente premium na história da prova do CBO. Então, assim, aí, poxa, tem outros cursos nossos, de outras empresas, dá para estudar, então a gente não tem como querer abraçar tudo também. Eu ia falar, extensões de vocês, inclusive, não só, assim, tem o curso extensive, mas vocês fazem os off-casts, vocês fazem aulas, fazem várias discussões com a doutora Mariana, o doutor Takashi, vários podcasts excelentes de livros históricos, de livros prêmios, de biometria que me salvaram em diversas questões do pós. Legal. Diversas questões. Eu acho que até pegando um gancho aqui dentro desse assunto, uma coisa durante a prova é também não querer abraçar o mundo durante a prova. Sim. Então, da mesma forma como no estudo a gente não tem que querer abraçar o mundo, se você tá na prova e vê uma questão de um tema que você não domina, você não estudou, não vai ser essa prova que não vai ser essa questão que vai determinar a sua aprovação ou não. Então, da mesma forma que durante a preparação é difícil contemplar todos os assuntos de forma aprofundada, igual até mesmo essas dores que vocês falaram, durante a prova também acho que essa dica é interessante. Uma questão que você, por acaso, tenha dúvida, ela não vai determinar se você vai ser aprovado ou não, sua nota ou não, faz parte. Então, segue para a próxima e não se deixa bater com isso. Faz sentido isso aí que você falou. Às vezes é uma questão que você não faz ideia de onde que é. Como tem um negócio de 4 minutos por questão, só que se você utilizar, na média, você ter 2 minutos por questão, você não vai gastar 4 minutos numa questão que você não faz ideia. Poxa, responde o que você acha mais provável e de repente vai gastar uma outra numa questão de ótica que precisa de um raciocínio, né, um cálculo, né? Então é bem interessante esse ponto. E eu queria perguntar para você, Pedrinho, especificamente sobre prova de imagens, cara. É outra dúvida que muita gente tem. Poxa, como que eu vou me preparar para a prova de imagens? E a gente acaba dando dicas e tudo mais, mas assim, queria ouvir de você, assim, o que você pode contribuir com isso? Acho que a prova de imagens, o candidato deve ter um interesse muito grande em olhar imagem de todas as doenças. Ele ouve falar de alguma doença, ele tem que olhar todas as imagens possíveis de cair ali. Então, de órbita, por exemplo, hemangioma cavernoso, tem que olhar tomo, ressonância, ultrassom. Tem que ter uma curiosidade. O CBO, eu não sei a impressão de vocês, mas eu tive a impressão que eles focaram bem na prática mesmo do dia a dia, na teórico-prática. Então, tentar verificar durante seu ambulatório na residência,
o máximo de imagens possíveis, de tudo que você conseguir. Então, pensar também fora da caixa, né? OCT de segmento anterior, UBM, coisas que não estão ali, às vezes, tão presentes na sua rotina, não esquecer disso. E a gente tem muitas ferramentas interessantes, então, o site da Academia Americana, o próprio site do CBO, o iRounds também, que o próprio Watch Review falou lá, eu até tirei print igual você falou, também, de como está para a prova de imagens. E agora também vai ter uma aba lá no OftQuest de banco de imagens também. Então, assim, ter bastante essa curiosidade mesmo. Ver alguma coisa e procurar e ir atrás disso aí. Sim, acaba que muita gente tem mais medo da prova de imagens, mas não é um bicho de sete cabeças, porque na verdade a pergunta acaba sendo uma pergunta clínica também, né? A imagem tá ali para te dar um algo a mais, sabe, se você sabe identificar alguma coisa, mas assim, às vezes só pelas alternativas você já consegue, ó, poxa, pelas alternativas deve ser isso aqui que ele tá querendo, né? Então assim, mas eu concordo com você, é ser curioso, é ver muita imagem, poxa, examinar os pacientes no ambulatório, ver muita imagem nos atlas na internet, e acaba que o próprio estudo para a prova teórica 2 acaba também abraçando essa teórico-prática, né? Como você falou, uma das novidades também desse ano é o banco de imagens que a gente está construindo no próprio aplicativo, porque, cara, a gente tem há anos conversando com as pessoas têm muita dificuldade. Falam, cara, tem que fazer alguma coisa, por mais que a gente fala que tem o iRounds, que tem a Academia Americana, vamos colocar já no aplicativo aqui, porque vai facilitar. Então vai estar lá todas as imagens categorizadas, né, por tema, subtema, acho que vai ajudar bastante nesse sentido também. Bom, já indo mais assim para a parte de reta final de preparação, né? Queria ouvir de vocês assim, poxa, como que foi ali um mês que antecedeu a prova, Gabi? O que que você fez? Como que você estudou? Você focou mais em questão? Meio que reta final, assim. Eu gosto muito de resumo. Eu sei que resumo não é um método ativo, né, de revisar, mas eu Cada gosto de um tem seu resumo. método. É isso que eu ia falar, assim, eu acho que cada um, essa altura do campeonato, a gente já passou por tanta prova, vestibular, residência, prova de título agora, enfim. Então, assim, cada um já tem noção do seu método de estudo. Então, pra mim, funciona muito resumo. E ao longo do ano, a gente vai fazendo questão, vai pegando uma informação ou outra, eu ia adicionando tudo no mesmo resumo. Então, um mês antes da prova, a gente ia liberado a residência, então eu fiquei um mês realmente estudando. E aí eu associava, era questão junto com o meu resumo. Então eu separava algumas. Ah, hoje é dia de córnea. Separava algumas questões de córnea, e aí fazia a questão, pegava o resumo e ia passando. Além do resumo, eu gosto de resumo, além disso, eu gosto de resumo escrito, eu não consigo digitado. Mas eu tinha um resumo no iPad com imagens, então eu ficava associando o meu resumo do papel e caneta com as imagens. Então, desse jeito, acho que eu acabava revisando para tudo, tanto para teórica 1, teórica 2 e para teórico prática. Então, acho que pra mim funcionou super bem, era questão junto com o resumo. Legal. Não é esse negócio de que método menos eficaz, mais eficaz, isso é na média, né? Sim. Mas é na média das pessoas, nos estudos, né? Mas, cara, individualmente, cada um tem o seu método. O próprio Dani, né, o professor, meu sócio, ele adora resumo também. Eu odeio resumo. Então, assim, mas a gente sabe que, poxa, para ele foi super eficaz. Então, cada um tem seu método realmente. O que a gente sempre fala é, cara, independente do seu método, questões têm que ser, assim, prioridade no seu estudo. Isso aí é fato. Assim, a gente fala isso sempre, e de vez em quando eu vejo um aluno, assim, que não é a maioria faz as questões, mas chega um aluno, assim, 2 semanas antes da prova e fala assim, poxa, fiz muito pouca questão, quase não fiz nenhuma questão. Eu falei, pô, então, aí não dá. Tipo assim, aí não dá. Então, assim, independente do método, eu gosto de ver aula. Não, eu acho que aula minha não gosto muito. Eu gosto de fazer resumo. Eu não eu gosto de ler apostila ou não. Eu gosto de fazer flashcards ou não. Mas, cara, questões, tem que ter questões. Fala aí, Lucas, como que você fez ali na reta final também? Então, como a gente mencionou anteriormente, as provas de Fellow, elas foram final de novembro, início de dezembro. E eu tinha em mente que o CBO seria dia 22 de janeiro. Então, até dia 15, até dia 10, tinha que estar tudo pronto. Mas pós provas de Fellow, eu confesso que fiquei um pouco cansado mentalmente pelo gás final que a gente acaba dando para essas provas. Então, eu tirei um tempo para mim, 5, 10 dias. Realmente não estudei nada. Nada. Atrasei alguns poucos dias do Intensive. Minha reta final, ela se baseou, pro CBO, se baseou no Intensive. Total.
E eu não me arrependo em nada disso. São 2 grandes ciclos, né, do Intensive, os primeiros 10 dias. Tem uma pausa para Natal e Ano, que eu acabei, como eu tirei minha pausa antes, eu acabei não usando como pausa, dei uma estudadinha, mas com certeza curti essas datas comemorativas com a minha família. Mas foi total Intensive. Segui os dias, E lá no tentava IASP tirar o eles te atraso. dão liberação também? Então, a gente acaba não tendo férias no R3 do IASP para ter essa liberação no final do ano. Então, é como se as nossas férias fossem. A gente é liberado mais ou menos no dia 20 de dezembro e a gente retorna logo depois da prova do CBO. Então, assim, me baseei no Intensive o tempo inteiro. Vi todas as aulas, assim, dos temas, por exemplo, córnea, catarata e refrativa. Eu já tinha focado bastante no meu ano, que eu já tinha aprofundado bastante para fazer algumas provas de fellow. Eu acabei não reassistindo as aulas e foquei só em questões. É como você falou, as questões sempre têm que estar presentes, mesmo que você goste de aula, mesmo que você goste de resumo, não dá para negar a eficácia do estudo por questões. Então, assim, eu acho que é isso. É isso, é focar em questões. E a gente já passou por vários funis, Gabi mencionou anteriormente, vários funis vestibular, prova de residência, e agora prova de fellow, prova de título. Então a gente sabe o modelão que funciona, a gente sabe aquele protótipo assim que funciona e a gente só ajusta os detalhes à nossa realidade. Então acho que foi isso que eu fiz. Acho que não dá para dizer, o modelo que eu fiz está certo, o modelo que o Pedro fez está certo, nem o que o Gabi fez, mas assim, se ajustar os detalhes para a sua própria realidade Um mesmo. problema, assim, que eu vejo é a questão das questões, que é, poxa, fundamental, mas o fato de ser uma banca única ali e tudo mais, e não tem às vezes, outras fontes de questão para a pessoa estudar, acaba que fica um pouco enviesado, porque as pessoas já viram muitas vezes as questões, né? Às vezes já viu até na residência mesmo, que tem as provas, né? No HC era a mesma coisa, tinha prova na R1, prova na R2, prova na R3, às vezes eram as mesmas questões. Aí, fiz off review, ou não, ou vi as questões. Então, assim, eu acho que esse é um problema da preparação. A gente tentou colocar os simulados esse ano aí de questões inéditas, a gente vai colocar a proposta esse ano é de ter simulados todos os meses para ter mais questões inéditas, mas eu vejo isso assim como um problema, porque alguns alunos falam, pô, quando eu ia fazer as provas antigas eu tirava 80%, e aqui eu passei na risca no 65%, mas acaba acontecendo mesmo isso, porque, cara, é diferente uma prova inédita que você nunca viu as questões, ainda mais tá ficando um pouco mais sofisticado, né? Então tem que ter um pouco de cuidado. É muito importante ter nas questões, fundamental, mas tem que ter um pouco de cuidado para você não ficar achando que você tá voando, porque você já tá meio que um pouco enviesado com aquelas questões. Isso é fato, assim, realmente você chega numa época do ano que você já fez todas as questões, você lembra, olha pra questão A, a resposta é A. Mas eu acho que, assim, uma forma, pelo menos que eu tentei fazer, é olhar a questão de uma forma, assim, mais crítica. Olha, eu li aquela questão, tudo bem, eu sei que a letra é A, a resposta é A e é isso. A B, por que é que não é B? O que é que tá errado na B, na C, na Sim. D? Sobre esse assunto, às vezes pergunta assim, técnica cirúrgica de plástica. Tá, perguntou sobre essa técnica. Qual outra técnica também poderiam perguntar? Eu acho que assim, é você olhar além daquela questão, entendeu? Olhar, eles cobraram nesse aspecto. Quais outras questões eles também poderiam fazer em cima disso? Eu acho que desse jeito a gente consegue até ganhar mesmo algumas questões inéditas, mas que na sua cabeça você já tinha pensado sobre aquilo e acaba sendo mais fácil. Porque realmente você chega uma época que você tá acertando todas as questões, mas é porque você já sabe decorar. Sim. Mas Não só responder a questão, mas Isso. estudar estudar a a questão, isso. Eu acho que isso que a Gabi falou é muito importante, até para direcionar um aprofundamento onde você esteja pecando mais. Então, você tenta fazer justamente de sempre entender o motivo daquela questão ser a correta e as outras serem incorretas. E se você não souber isso, estudar aquele tema, voltar na apostila, voltar em alguma outra referência para complementar, ou até mesmo na aula. Porque é natural que nós tenhamos dificuldades em alguns temas mais do que em outros. Seja pela residência, temos mais contato. Por exemplo, eu tive muito contato com glaucoma, então não era uma coisa que eu precisava estudar tanto, porque eu já tinha uma bagagem antes. E ao mesmo tempo eu tinha dificuldade em plástica, porque não tinha tanto esse contato, por mais que a residência tenha dado uma base. Então isso eu acho que é um ponto fundamental para você usar também para ser um norte para você se aprofundar. Não, isso é legal, porque a pessoa tem que saber identificar as fraquezas dela, né, e os pontos fortes e tentar fortalecer as fraquezas. Isso que você falou lembrou muito da minha época que eu estudei para o CBO também,
que eu praticamente não estudava retina no CBO, assim, eu achava muito tranquilo, porque eu já tinha muito contato com retina na residência, estava focando muito em retina para questão de fellow e tal. Por outro lado, estrabismo, um negócio que eu, tipo assim, sou muito fraco, cara, até hoje, assim. Então, eu falei, cara, preciso pelo menos saber responder aqui. Então, isso é muito importante mesmo, porque às vezes, pô, igual o Lucas falou, pô, estudou catarata pra caramba para a prova de fellow, tava com muito conhecimento de catarata, eu vou ficar focando nisso? Não, pô, vou reforçar uma outra área, acho que isso é legal. E Pedrinho, como é que foi assim a semana da prova, cara? Semana da prova, como é que você fez e para também não deixar assim ficar muito estressante, o que você fez ali nas vésperas mesmo ali? Então, a semana da prova, né? Nós também somos liberados no HC na véspera, né? Então, a gente tem um mês de liberação. Na semana da prova, eu acho que você tem que ter um misto. Tanto de fazer ali um refinamento final. Então, eu estudei ali assuntos que eu tinha mais dificuldade. Fui com alguns amigos, o Flávio, o André, o Matheus ali. E a gente revisou junto temas, principalmente de bases ali para dar até uma força para o outro, uma companhia. Acho que grupo de estudo ajuda muito, né? Então, durante o ano, isso é muito importante, mas no final também. E na véspera da prova, acho que entra muito o que o Lucas falou. Duas coisas principais. Primeiro, você tá com a saúde mental boa, então na véspera, você ter um bom sono, você fazer uma atividade física, não ficar muito preocupado. Então, assistir alguma coisa que você gosta, planejar uma saída, coisas do tipo. E também planejar o dia da prova. Então, eu fui também ali no supermercado comprar, né, o que eu ia comer, planejei o que eu ia comer durante a prova, o que eu ia comer ali no almoço, ali, porque é um intervalo curto. Planejei, então, esses detalhes. Então, a minha última semana foi baseada em revisão ali de temas, principalmente com um grupo de estudos, e também descansar, tirar um pouco o pé e planejar o dia da prova. Então, planejar essas coisas é fundamental. O Lucas tinha comentado, a Gabi também, com certeza, tinha que estar com o dia da prova na cabeça ali já. O meu conselho é muito assim, fazer o que vai te deixar tranquilo, né? Eu não sou muito favorável de ficar estudando demais até o final. Claro que na semana da prova eu ainda estudei bastante, mas, poxa, chegando 2 dias antes, vai dar pisando freio, porque chegar cansado na prova não é uma boa, na minha visão, assim, cabeça cansada, estressado, fisicamente cansado, né? Então, acho que é importante se conhecer também, né? Porque se tem pessoas, tipo, a Raíra, minha esposa, se ela não estudar até 5 minutos antes da prova, ela acha que ela não vai passar. Então, assim, pessoas que têm. Logicamente, mulher é assim. Então é isso. Não tem receita de bolo também, é para fazer o que vai te deixar mais tranquilo. Mas, igual você bateu muito na tecla da saúde mental, eu acho que isso é o mais importante. Se você, poxa, não, eu tô acostumado, eu sempre fiz assim, faça assim. Mas, poxa, a pessoa que já tá dando sinais de esgotamento, cara, poxa, pisa no freio. Porque passar na prova não é assim essa última semana ou os últimos 2 dias que vai fazer você passar. É todo um estudo, um background de anos ali de residência. Então, assim, cara, então, sim, mas eu penso dessa forma. E só pra gente já encaminhar assim o final, porque tem muita gente que eu também acho engraçado isso, porque eu não sou assim, eu sou meio ansioso com as coisas assim, quando eu vejo, tem uma prova, eu quero saber direitinho como que é, quantas questões, qual o tempo, que horas, não sei o quê. Mas eu acho muito engraçado, tem gente que vai fazer a prova e na véspera tá perguntando quantas questões são, que horas começa a prova. Conta pra gente, Gabi, como que é o dia da prova, assim? Como que é, que horas que foi, como que você acordou lá, ligou o computador? Conta aí pra galera. Então, assim, já na véspera da prova, como é em casa, né, online, então eu já deixei o local que eu ia fazer a prova, o lanche, a água, eu já deixei tudo assim preparado. E a gente tem que entrar na plataforma, acho que era 2 horas Sim. antes do horário que ia começar a prova. Então, eu acordei, me tomei banho, me arrumei, comi, e aí já loguei lá na plataforma. A gente não precisa ficar em frente ao computador essas 2 horas. A gente só precisa ficar em frente 15 minutos antes. E aí a prova, né? A primeira prova é a teórica 1, que são 50 questões. A média de tempo são 2 minutos por questão, sendo que o máximo são 4 minutos. E você não pode passar 4 minutos em todas as questões, senão você perde o tempo da prova. E aí tem o intervalo, não lembro agora o tempo Acho do que é uns intervalo. 15 Acho minutos. que é 15 minutos, acho que meia hora, talvez. Se você ficar o tempo Eu acho que é 15 minutos você ficar até o final. até o Mas a final, galera acaba isso. saindo um pouco antes. Antes. E aí a segunda prova é a teórico-prática, que também, mesmo esquema. 50 questões, 2 minutos a média, 4 minutos o máximo. Aí tem o intervalo do almoço.
e a gente volta à tarde para a teórica 2. Que aí é uma prova maior, mais extensa, é mais cansativa, que são 125 questões, também mesmo esquema, 2 minutos, a média, 4 minutos total. E aí, essa eu achei mais cansativa. No final, a também. gente tá esgotado. Eu também. São 2 horas de intervalo no almoço, né? Porque eu fiz ainda presencial. E aí, eu lembro direitinho, cara, uma confusão lá no shopping, 900 pessoas procurando onde vai almoçar. Então, assim, tem as vantagens e as desvantagens do modelo online, né? O modelo online tem algumas desvantagens, assim, na minha visão, bem nítidas, que essa questão de você ficar inseguro, se vai dar algum problema na sua internet. Na época tava chovendo muito, né? Esse ano, choveu uma semana antes da prova, teve vendaval. Eu fiquei 2 dias sem luz na minha Pois é. casa. Então, assim, eu só ficava pensando, nossa senhora, como vai ser a próxima semana? Assim, graças a Deus deu tudo Não, e, certo. poxa, nós mas... 3 moramos em São Paulo mesmo, e a internet aqui já tem lugar que oscila. Sim. Lá em casa, às vezes, tá muito ruim a internet. Então, tem lugares mais distantes, sem a mesma infraestrutura, que a internet não é tão boa. Então, assim, eu achei esse aspecto da prova online complicado, né? Deixa você sempre meio inseguro. Será que a internet vai dar conta? Será que vai acabar a luz? Né? E também tem essa questão de não poder voltar na questão, mas tem algumas coisas positivas, né? Você faz dentro de casa, não tem que viajar, não tem que... Por mais que a prova é cara, viajar para São Paulo, pagar hotel, essas coisas também é muito caro. Então, tem sempre os lado bom, lado ruim. A gente também conversa com muita gente, ouve muita gente reclamando da prova online, a gente concorda com algumas coisas, mas também tem pontos positivos, né? Então, assim, entendo o CBO, eu acho que né, o contexto, né, que teve uma pandemia, eles tinham que optar e optaram pelo modelo online, né? Bom, eu acho que era isso, né, pessoal? Acho que a gente conseguiu cobrir aí. Ah, e só para finalizar, né, também outra coisa que a galera não sabe, tipo assim, como que calcula para saber se passou ou não passou, né? Isso também acho engraçadíssimo. Tipo assim, poxa, galera, depois que sai o resultado, não sabe como que calcula, né? Então, assim, olha só, pessoal, são 3 provas. Em cada uma, você tem que tirar o mínimo de 60%, senão você é eliminado. Se você tirou menos de 60%, você é eliminado. Porém, na média das 3 provas, você tem que tirar acima de 65. Então, essa é a regra. E assim, não é um somatório de todas as questões. Às vezes a pessoa acha assim, não, são 50 de base, 50 de teórico-prático, 125 da teórica 2, eu vou somar tudo e eu tenho que tirar 65%. Não, você tem que tirar 65% na média das 3 provas. Então, prova teórica 1 vale 100%. Se você tirou 65, isso vai entrar na sua média. A outra vale 100%. Se você tirou 70, vai entrar na sua média. A outra vale 100%. Se você tirou 60, soma as 3, divide por 3. Esse é o resultado, né? Então, Só outro detalhe, Bernardo, que o pessoal também não entende, que eu tive muita dificuldade de pegar essa informação. Aonde que o bônus ia me ajudar? Sim. Como que o bônus ia me fazer passar? Então, a gente tinha essa exigência de tirar 60%, acima de 60% em cada uma das 3 provas. Só que a média antes do bônus tinha que ser, e continua sendo, tinha que ser acima de 65%. Só que se você já vem com um bônus no seu teste de progresso, você tirando 60, 60, 60, sua nota sobe para 66. Então, esse pré-requisito dos 60 nas 3 e 65%, ele meio que deixa de existir, porque sua nota já passa para 66. É o único benefício, assim, em termos de prova, do bônus. Então, assim, acho que é isso. a questão do bônus, eu conversei com muita gente, né? E foram poucos os casos em que o bônus fez a pessoa passar, sabe? A maioria das pessoas que eu vi que não passaram foi porque tiraram menos de 60% em alguma das provas. E a impressão que dá é que, assim, como esse critério do bônus é ficar acima do percentil 40, talvez já fossem pessoas que já passariam, né? Então o bônus acaba que vai ser uma nota a mais para quem já passaria. Em alguns casos vai ajudar a pessoa a passar, né? Mas, de certa forma, sempre tem o benefício de conhecer a prova. Então, acho que mesmo assim vale a pena fazer o teste. Com certeza, a gente conversou no início da conversa. Assim, não ajuda tanto para a prova, só tira esse pré-requisito de 65%, mas a experiência de fazer a prova é incrível. Então é isso, pessoal. Vou marcar o Instagram de vocês na publicação. A galera que está ouvindo aí quiser tirar mais dúvidas sobre a prova, pode procurar os meninos aí. Eles vão ter o maior prazer de conversar. Todos aí de desempenho excepcional na prova, 90% para mais aí. E também, né, contem com a gente. Se quiser mandar uma DM lá no Instagram, a gente responde, tirar a dúvida de vocês. Obrigado, Gabi, por ter participado. Obrigada, foi um prazer estar aqui. Obrigado, Pedrinho.
Obrigado, Bernardo. Obrigado a todos. Prazer conversar com vocês aí. E obrigado, Lucas. Obrigado, pessoal. Prazer enorme estar aqui com vocês conversando sobre a prova essa noite. É isso, pessoal. Esse foi o Oftcast. Até a próxima.